Homenagem para todas as mamães. Bom dia, igreja, a paz do Senhor. Hoje é mais um dia especial, né? Todos os dias são especiais com a graça de Deus. Hoje é um dia muito especial porque é o Dia das Mães e a Igreja da Criança preparou uma homenagem linda para as nossas mamães. Desculpa, eu estou muito emocionada. E a coordenadora Thaís preparou um texto e a gente vai apresentar agora. O Senhor responde: será que uma mulher pode se esquecer do filho que ainda mama, de maneira que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu, porém, não me esquecerei de você. Isaías 49:15. Nesse texto, do profeta Isaías, o Senhor compara o seu amor ao amor de uma mãe. Em verdade, o amor de Deus por nós é maior que o amor humano. Ele é chamado ágape, incondicional, sacrificial, perfeito e eterno. Deus nos criou à sua imagem e semelhança. E as mães possuem um papel primordial em passar estes ensinamentos a seus filhos e filhas. Meu filho, se o seu coração for sábio, também o meu coração se alegrará. Provérbios 23:15. Existem muitos tipos de mães, mas não podemos esquecer que a mulher sábia edifica sua casa, mas a insensata a derruba com as próprias mãos. Provérbios 14:1. Nossa, hoje é o dia da reunião com o subsecretário. Muitas pautas, muitas pautas. Olha quanta coisa que eu tenho que passar para o executivo. Mãe, você esqueceu que tem a apresentação da escola? Não, pro microfone. Meu Deus, eu esqueci. Você ensaiou? Sim. E você também? Sim. Você vai dançar o jazz? Sim. E você vai tocar aquele acorde? Sim. Ai, Jesus, é hoje. Meu Deus. Daquela porta ali. Nada me tira dessa casa. Vou faxinar essa casa do teto ao chão. Eu vou ver meu rosto refletindo até onde não dá para refletir. Mãe! O que foi? Chega o final de semana. Que a senhora prometeu que a gente ia ver aquele filme que lançou? Vi aquele filme que lançou, eu falei isso? Sim. Ai, eu já esqueci. Vida de mãe.
roupa. Cara, botei a blusa daquela corrida que só tinha gente bacana que a gente foi. Vai ser demais. Não. Já vou me aprontar já pra sair de casa. Mamãe, eu acho que eu tô com febre. Hoje, vivemos em um mundo que temos muitas distrações. Não que todas sejam ruins, mas o que estamos priorizando? Será que estamos vivendo conforme os ensinamentos da palavra? Será que os nossos filhos são como flechas na mão do guerreiro? Eles estão sendo instruídos no caminho que se deve andar? Hoje, neste templo, há muitas mães, algumas de primeira viagem, outras com filhos crescidos, mães do coração, e algumas que são mães de 2 vezes, pois já são vovós e bisavós também. E a Igreja da Criança quer te lembrar que você foi escolhida, separada por Deus, para a linda missão de maternar. A força e a dignidade são os seus vestidos. E quanto ao dia de amanhã, não tem preocupações. Fala com sabedoria e a instrução da bondade está em sua língua. Cuida do bom andamento da sua casa e não come o pão da preguiça. Seus filhos se levantam e a chamam de bem-aventurada. Seu marido a louva dizendo: muitas são as mulheres virtuosas no que fazem, mas você supera todas elas. Enganosa é a graça e vã é a formosura, mas a mulher que teme o Senhor, essa será louvada. Deem a ela o fruto das suas mãos e que de público as suas obras a louvem. Provérbios 31, 25 ao 31. Feliz Dia das Mães.
Amém. Agora eu vou pedir para todas as mamães ficarem de pé. Isso. Todas as mamães. Agora todas as mamães vão vir aqui no altar para a gente fazer uma oração. Pode vir. Vamos fazer uma bagunça santa. Quem tiver com o filho aqui, pode ficar do lado do seu filho. Isso. Glória a Deus. Olha quanta mãe. Que bênção, viu? Glória a Deus. Isso. Pedir só para quem estiver mais no fundo, chegar um pouquinho mais para o fundo, por favor. Isso, só para dar todo mundo aqui. Isso. Vamos nos ajeitando aí, todas as mamães. Pode subir. Vamos lá. Não. Glória a Deus. Cadê as mamães que não subiram ainda? Pode subir. Vamos subindo. Isso. Os bancos ficaram até vazios. Glória a Deus por isso. Um dia muito especial. Uma homenagem da Igreja da Criança para todas vocês, né? A gente sabe o quanto é importante o papel de cada uma de vocês, né? Eu estava vendo um vídeo de um empresário que ele estava dizendo que enquanto ele trabalha, a mulher dele, a esposa dele ficava em casa, e ele foi muito atacado, né? Nos dias de hoje, ele foi muito atacado nas redes sociais, mas ele dizia: minha esposa, ela está em casa fazendo algo muito maior do que eu faço, porque ela está construindo um lar. Um patrimônio, ele pode ser precificado, mas um lar não tem preço. E o que vocês fazem, né, o que vocês já fizeram, e o que vocês continuam fazendo, não tem preço, porque vocês estão construindo um lar, e um lar alicerçado na rocha que é Cristo. Então que Deus continue abençoando vocês, que vocês continuem sendo instrumentos nas mãos do Senhor, né, para que muitas vidas possam conhecer o caminho através de vocês, porque vocês estão construindo um lar, um lugar onde crianças estão sendo amadas, e um dia elas também construirão um lar cheio de amor, porque aprenderam com vocês dentro de casa. Amém? Isso é muito importante. E você que não veio aqui, vamos ficar de pé, estenda as suas mãos para cá. Vamos orar por todas as mamães nesse dia tão especial. Pai querido, Pai amado, nós estamos muito alegres nessa manhã por podermos, ó Deus, orar por todas essas irmãs que com tanta ternura, carinho e afeto têm se dedicado ao longo da sua vida a construir, a edificar um lar sobre a rocha. Que elas possam, Senhor, receber dos céus chuvas de bênçãos, que elas possam, Senhor, receber de volta todo o amor que elas também deram, Senhor, pois construíram este lar com muito amor e carinho.
e que o Senhor, Pai, possa abençoar todas elas nesse dia, que seja um dia especial, que seja um dia abençoado, que seja um dia feliz, que seja um dia repleto de amor em suas vidas. Nós, como igreja do Senhor, estendemos as nossas mãos e pedimos: abençoa todas essas mamães, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus, e que toda a igreja do Senhor diga amém. Vamos dizer todos juntos: Feliz Dia das Mães! Feliz Dia das Mães! Glória a Deus! Deu para tirar foto aí, gente? Não? Hã? Vou pedir agora o pessoal para sentar, para tirar foto das mamães. A Raquel vai tirar foto, tá todo mundo olhando para lá. Foi? Parabéns, mamães. Deus abençoe vocês. Amém. Você me quebra. Amém. Vamos à palavra do Senhor, então. Quero convidar você a abrir a palavra de Deus no Evangelho de Marcos, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 12. Marcos, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 12. O texto vai também estar sendo projetado aqui na tela. A palavra de Deus diz assim: dias depois, Jesus entrou de novo em Cafarnaum, e logo se ouviu dizer que ele estava em casa. Muitos se reuniram ali a ponto de não haver lugar, nem mesmo junto à porta, e Jesus anunciava-lhes a palavra. Trouxeram-lhe então um paralítico carregado por 4 homens. E não podendo aproximar-se de Jesus por causa da multidão, removeram o telhado no ponto correspondente ao lugar onde Jesus se encontrava. E pela abertura desceram o leito em que o paralítico estava deitado. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os seus pecados estão perdoados. Alguns escribas estavam sentados ali e pensavam em seu coração: como ele se atreve a falar assim? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados a não ser um que é Deus? E Jesus, percebendo imediatamente em seu espírito que eles assim pensavam, disse-lhes: por que vocês estão pensando essas coisas em seu coração? O que é mais fácil? Dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados? Ou dizer: levante-se, tome o seu leito e ande? Mas isto é para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados. E disse ao paralítico: eu digo a você,
levante-se, pegue o seu leito e vá para casa. Ele se levantou e, no mesmo instante, pegando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de todos se admirarem e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. Vamos orar? Obrigado, Jesus, pela tua palavra, e que agora ela possa falar aos nossos corações, segundo a tua vontade, ó Pai, e não segundo a minha vontade. Que o Senhor possa transformar a nossa mente e o nosso coração, para que nós possamos colocar em prática esta palavra, em nome de Jesus, e que a igreja do Senhor diga amém. Meus queridos irmãos, nós vivemos numa época onde existem muitos cursos, conferências, congressos, na internet. Então você aprende aquilo que você desejar, sim ou não? E eu pergunto a você nessa manhã: como aprender a amar? Será que o amor, ele pode ser aprendido em algum curso? Será que o amor pode ser aprendido em algum congresso ou algum vídeo no YouTube? O que é que você acha? O amor é algo que precisa ser vivido na prática. O amor, é óbvio que nós podemos falar sobre amor. É óbvio que nós podemos escrever um texto sobre amor, escrever uma música sobre amor, fazer um curso sobre amor. Isso pode ser feito. Mas o amor, ele só pode ser vivido na prática. Não há como você dizer que você sabe tudo sobre amor, se você não amar na prática. Pastor, eu sei tudo sobre amor incondicional, eu sei tudo sobre amor extraordinário, eu sei tudo sobre o amor ilimitado. Glória a Deus por isso. Mas como isso se traduz na prática? Como você coloca essa teoria em prática? Nós estamos diante de um texto, pode estar no versículo 1. Nós estamos diante de um texto onde Jesus estava em Cafarnaum. E é interessante, meus irmãos, que nada do que Jesus fazia era ao acaso. Porque Cafarnaum era a costa ocidental, ficava localizada na costa ocidental do Mar da Galileia, e ficava entre duas tribos antigas, Zebulon e Naftali. E Jesus não estava ali em Cafarnaum, naquele lugar, naquele momento, à toa. Tudo que Jesus fazia tinha um propósito. Você pode dar uma glória a Deus por isso? Lá em Isaías capítulo 9, versículos 1 e 2, pode colocar na tela, por favor? Isaías capítulo 9, versículos 1 e 2. Diz que o povo que andava em trevas, Isaías 9, 1. Mas para a terra que estava aflita, não continuará a escuridão. Deus nos primeiros tempos tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tempos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. Versículo 2: o povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Então volte no versículo 1 de Isaías 9, por favor. Veja que Deus nos primeiros tempos tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tempos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. Marcos capítulo 2, versículo 1. Aonde Jesus estava? Aonde Jesus estava?
Cafarnaum. Cafarnaum ficava onde? Entre Zebulon e Naftali. O povo que andava em trevas viu gloriosa luz. O que Jesus estava fazendo ali naquele lugar? Cumprindo a profecia. Jesus estava ali porque Deus havia feito uma promessa. E Jesus estava ali naquela casa, provavelmente na casa de Pedro, e ele estava pregando o evangelho. E gente, aonde Jesus chegava, multidões vinham atrás dele, porque já estavam começando a ouvir falar sobre os milagres e sinais que ele fazia. Então, onde ele parava, as pessoas já vinham conhecê-lo e vinham buscar oração. E Jesus estava lá ensinando e falando das grandezas de Deus, lá provavelmente na casa de Pedro, e de repente a casa ficou lotada. Não dava para entrar mais ninguém. Não tinha mais como acessar aquele local de tanta gente que estava ali. De repente, quem é que aparece? 4 homens. 4 homens. No versículo 3. De repente aparecem 4 homens. E esses 4 homens, eles estavam fazendo o quê? Eles estavam fazendo o quê? Carregando para quê? O que eles queriam com aquele homem que eles estavam carregando? Eles queriam chegar até quem? Até Jesus. Tinha como chegar até Jesus? Por que não tinha como chegar até Jesus? Porque a casa não tinha acesso. Ora, e aqueles homens, quando chegaram naquele local, que viram a casa cheia, o que foi que eles fizeram? O texto diz que por causa da multidão, eles não puderam se aproximar de Jesus. Então o que eles fizeram? Subiram na casa e removeram o telhado. Mas eles removeram o telhado exatamente aonde? No ponto onde Jesus estava falando. E desceram aquele homem por aquela abertura. Eles desceram o leito em que o paralítico estava deitado. Eu quero dizer para você, meus irmãos, você pode ler livros sobre amor, você pode fazer seminários sobre amor, você pode participar de congressos sobre amor, mas se você não amar, não adianta. O apóstolo Paulo, falando sobre dons, na sua primeira carta aos Coríntios, ele falando sobre os dons do Espírito que eram derramados sobre os homens, sobre a igreja, sobre as pessoas. E de repente, quando ele está falando sobre dons, ele diz: mas agora eu vou mostrar a vocês um caminho sobremodo excelente. E o apóstolo Paulo começa a falar sobre o quê? Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13. Paulo começa a falar sobre o quê? Amor. Ainda que eu fale a língua dos homens ou dos anjos, se eu não tiver amor, serei como bronze que soa, ou como símbolo que retine. E Paulo então faz um discurso sobre o amor, dizendo que nada mais importa se nós não amarmos. Mas pastor, o que isso tem a ver com o Dia das Mães? O que isso tem a ver com o paralítico? O paralítico podia andar? O paralítico podia andar? Sim ou não? Tem gente na dúvida, hein? O paralítico podia andar? Não. Como é que ele ia chegar até Jesus? Ah, pastor, é fácil, a cadeira de roda. Tem umas até, pastor, que tem um joystick aqui, que a pessoa não precisa nem fazer força, é só para frente, para trás, para um lado, para o outro.
Eu pergunto a você, naquela época tinha cadeira de roda? Como é que esse homem ia chegar até Jesus? Como esse paralítico iria chegar até Jesus? Para chegar até Jesus, ele precisou de quê? Esse paralítico precisou de quê, igreja? De 4 pessoas que o amavam. Foi assim que ele chegou até Jesus. Essas 4 pessoas que estavam carregando ele por amor. Aqueles homens, aqueles amigos, eram as suas mãos, eram os seus pés, eram a sua voz. Porque aquele homem estava escravizado pela sua enfermidade. Ele não tinha condições de chegar até Jesus. Sem aqueles homens, sem aquelas pessoas, o milagre não iria acontecer, porque eles não iriam conseguir chegar até Jesus. Você entende o que eu estou dizendo? Mas não podemos dizer que amamos até o momento em que a gente passa a pensar mais no próximo do que em nós mesmos. Será que aquelas 4 pessoas não tinham também coisas a pedir para Jesus? Eu não consigo imaginar nenhuma pessoa na face da terra que chegasse diante de Jesus e não tivesse nada para pedir. Você consegue imaginar alguém? Não. Eu não consigo. Eu acho que todo mundo que chegava até Jesus tinha algum pedido para fazer, sim ou não? Você também crê nisso? Mas aqueles 4 homens, eles foram até Jesus, carregando aquele amigo, e quando eles chegam lá, eles encontram aquela situação, Jesus lá dentro da casa, a casa cheia por dentro e por fora, e eles fazem um esforço para poder carregar aquele homem. E aí eles sobem na casa, abrem o telhado e descem o paralítico até aquela sala onde estava Jesus. E quando o paralítico chega até Jesus, Jesus disse: que fé é essa? Jesus ficou admirado do que aquelas pessoas fizeram, do amor, da fé daqueles homens, daquelas pessoas. Porque eles não chegaram até ali para pedir por eles foram até ali para pedir por aquele amigo. Eles não desceram o paralítico e disseram: Jesus, cura o nosso amigo, mas não esquece da gente aqui em cima do telhado, não. Não. Eles não pediram nada para si mesmos. Eles tão somente levaram o homem e deixaram Jesus agir na vida do homem. Eu quero dizer para você nessa manhã, igreja, como a gente tem visto a necessidade dos outros. Como nós temos visto a necessidade dos outros. Ou melhor, nós temos visto a necessidade dos outros. Porque é muito fácil para nós vir até a igreja e orar e buscar uma bênção para nós mesmos. Mas a pergunta é: o que foi que Jesus Cristo disse a respeito disso? Certa vez pediram a Jesus para resumir a lei. Jesus disse: toda a lei se resume em 2 mandamentos. O primeiro qual é? Amar a Deus acima de todas as coisas. E o segundo é: ame-se a si mesmo. Não foi isso que Jesus falou? Ame a Deus acima de todas as coisas e ame-se a si mesmo. Jesus disse o quê? Ame ao próximo. Ame ao próximo. Jesus disse: melhor coisa é dar do que receber.
Mas nós vivemos numa geração, numa época em que todo mundo só olha para os seus próprios problemas, só olha para as suas próprias angústias, e eu não quero menosprezar o seu problema, amém? Eu não quero menosprezar a sua angústia nem a sua aflição, mas nós não fomos chamados para resolver os nossos problemas, nós fomos chamados para amar o próximo. Nós fomos chamados para, como esses homens, socorrer aqueles que estão precisando de ajuda. Quantas pessoas nós temos carregado para Jesus? Ah, pastor, mas eu também quero ser carregado. Calma, quando você precisar, você vai ser. Mas você não precisa ser carregado para Jesus toda hora. Ou precisa? Ou você é crente carroça? Só vai para a igreja se for rebocado? Não é. Então nós precisamos entender que nós não vamos ser carregados toda hora. No momento da necessidade, eu creio que mãos amigas nos carregarão, amém? Você crê nisso? Mas na maior parte do tempo, nós precisamos estender as nossas mãos e estarmos dispostos a carregar pessoas até Jesus. Porque senão isso não é o evangelho. O evangelho onde eu só penso em mim mesmo, isto não é o evangelho de Cristo, isto não é o evangelho da cruz. Aliás, no Getsemane, Jesus disse: Pai, se possível, afasta de mim este cálice, contudo não seja feito o que eu quero, mas o que tu queres. E na cruz, Jesus disse: Pai, perdoa. Eles não sabem o que estão fazendo. Jesus foi o maior exemplo de amor de todos. Amor sem prática não é amor, é só teoria. E nós precisamos, irmãos, estar dispostos a carregar as pessoas. Nós precisamos estar dispostos a amar desta forma. Jesus olhou para aquela situação e ele viu a fé. Ele disse: meu Deus, nenhuma multidão parou esse povo. Porque nós vivemos também numa época, numa geração que não se esforça, que para no primeiro obstáculo, que quando encontra um obstáculo, fica no meio do caminho e não avança. Ah, isso dá muito trabalho. Gente, eu quero saber nessa vida o que não dá trabalho. Dá trabalho para nascer? Sim ou não? Dá trabalho para viver? Sim ou não? E dá trabalho para morrer? Ou não dá? Tudo dá trabalho, gente. Eu lembro que quando o nosso filho nasceu, a Adriana tinha feito um exame naquele dia, chegamos tarde da noite em casa. Ela: André, eu vou tomar um banho. Eu sentei no sofá, agora eu vou relaxar. Era 10h30, 11 horas da noite. Falei: vou. Quando ela acabar de tomar um banho, aí eu vou tomar um banho, vou descansar. Daqui a pouco ela dá um grito lá dentro do banho. Eu falei: meu Deus, o que aconteceu? A bolsa estourou. Eu falei: Jesus, vamos correndo para o hospital. E ela: pega a minha tia. Falei: tá bom. Liguei para a tia dela tinha acabado de tomar um remédio para dormir. Falei: meu Deus, misericórdia. Mas ela: não, eu vou com vocês. Falei: tá bom. Aí passamos na casa dela, ela foi com a gente, para acalmar ela um pouquinho. Fomos para o hospital. E aí teve a cirurgia. A médica falou assim: ó, aqui o seu filho. Falei: que benção. Bota o braço aí, pai, você vai levar ele. Eu falei: eu vou não, vou deixar esse menino cair. Não, você vai levar. Aí levei e tal. Aí voltei para o quarto, a Adriana deitada, tinha um espaço para uma pessoa dormir, só que quem tinha tomado remédio para dormir não era eu. Não foi eu que tomou remédio para dormir. Foi quem? E ela, obviamente, ela fez o quê? Deitou e dormiu. Falei: bom, uma está aqui, outra está ali, vou ter que ficar em pé mesmo, né? E eu que estava pensando em tomar um banho para descansar, passei a noite inteira em pé.
Tudo nessa vida dá trabalho, gente. Mas nós vivemos numa época que as pessoas param nos obstáculos. Aqueles homens chegaram lá, viram a multidão, mas eu quero ir lá dentro, mas não dá. Mas eu quero falar com Jesus, mas não dá. Não dá? Não, vamos subir para o telhado. Tem que dar. Gente, a palavra de Deus diz que nós não somos dos que retrocedem. O povo de Deus é conhecido por avançar. A Bíblia diz que quem põe a mão no arado e olha para trás não é digno do reino dos céus. Sempre haverão obstáculos para você chegar até o reino de Deus, mas em nome de Jesus você vai superá-los, porque o Senhor está contigo. O obstáculo não pode parar. Não adianta você cantar, a perseguição não parou, a igreja, o Coliseu não parou, os leões não pararam, a igreja do Senhor, a igreja... Aí dá um tropeção, não quero mais saber de Jesus, Jesus deixou eu machucar meu dedão. Canta que o Coliseu não vai te parar, mas uma unha encravada para você. Meus irmãos, eu quero dizer para você, eu quero concluir dizendo 5 coisas. Primeiro, não importam os obstáculos. Precisamos tomar uma atitude de coragem e amor. Se aqueles homens olhassem para os obstáculos, aquele paralítico seria curado? Sim ou não? Se fosse talvez nos dias de hoje, 4 pessoas carregando aquele paralítico, chegava lá na casa, vai dar não, irmão. Está cheio, Jesus está ocupado, mandei um WhatsApp para ele, ele nem visualizou. Vamos embora. Obstáculos existem para serem superados. Não na força do seu braço, mas na força daquele que te chamou. Na força daquele que te sustenta. Na força daquele em quem você crê. Eu quero te dizer, para alcançar o milagre, você precisa entrar na sala do milagre. Jesus estava lá na sala. O milagre estava lá na sala. Se eles não entrassem na sala, eles não iam ver Jesus. Se não vissem Jesus, não ia ter milagre. Então eu vou ter que entrar nessa sala de qualquer maneira. Mas eu vou entrar. Segunda coisa, primeiro, não importa os obstáculos, eles precisam ser vencidos, com coragem, com amor. Segundo, precisamos ajudar e ter amigos que nos ajudem na fé. Se você não tem amigos de fé, faça. Se você tem, cuide bem deles. Porque amigos na fé vão te carregar no dia da necessidade. E você vai ter que carregar os seus no dia da necessidade deles. Amigos na fé são importantes. Pessoas que vão andar lado a lado contigo. Pessoas que vão dizer, não, meu irmão, eu estou com você. Você não está sozinho nessa luta, não. Se a gente não entrar pela porta da sala, a gente vai entrar pelo telhado, mas a gente vai entrar lá. Amigos na fé. O primeiro, vencer os obstáculos. Segundo, ter e ajudar amigos na fé. Terceiro, é preciso ter fé. Sem fé, é impossível. O que moveu aqueles homens a subirem no telhado foi o quê? Jesus disse, vendo-lhes a fé.
Jesus disse ao paralítico. Jesus olhou aquela situação e falou: meu Deus, a casa está cheia, esses homens subiram no telhado, abriram a brecha, desceram esse homem aqui, isso é fé. Isso é fé, é crer no sobrenatural, é crer que Deus pode além de todas as coisas. É enxergar o milagre enquanto ele ainda não existe. O paralítico ainda estava paralítico enquanto eles estavam subindo no telhado. O paralítico ainda estava paralítico enquanto ele estava sendo descido até Jesus. Qual o nome disso? Fé. Quando esse homem chegar lá, Jesus vai curar ele. Quarto, perdão. O perdão faz parte do processo. O perdão dos pecados é maior do que o milagre que nós recebemos. Veja que, quando Jesus vai falar com o paralítico, Jesus primeiro viu o quê? O que Jesus viu primeiro? A fé. Não é isso? Olha lá. Vendo-lhes, é porque eu aponto para lá, mas é porque eu estou enxergando lá, vocês estão enxergando aqui. Vendo-lhes o quê? A fé. Jesus viu primeiro o quê? A fé. Mas qual foi a primeira coisa que Jesus disse para o paralítico? Paralítico, levanta e anda. Foi isso que Jesus falou? O que Jesus falou primeiro para o paralítico? Filho, os seus pecados estão... Sabe por quê, meus irmãos? Porque o perdão de Deus, ele é maior do que o milagre. Provavelmente Jesus sabia que aquele homem, que a doença daquele homem estava ligada a algum pecado que ele havia cometido. Então Jesus sabia que ele precisava primeiro do perdão. E tem gente buscando o milagre, mas não pede perdão pelos seus pecados. Tem gente que está enfrentando situações na sua vida que são resultado do pecado que está escondido. Eu quero mais uma vez te dizer que o perdão de Deus, ele é maior do que o milagre. O perdão de Deus é maior do que o milagre. Não adiantava curar aquele homem se o pecado dele continuasse batendo a sua porta. Não adiantava devolver-lhe a saúde se a sua condição espiritual continuasse em trevas. Então, antes do milagre, você precisa do perdão. E para obter o perdão, você precisa crer que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida. E é muito fácil encontrar incredulidade no caminho. Pode passar, por favor. Quando Jesus disse: filho, os seus pecados estão perdoados, logo veio o povo que questiona, logo veio o povo que duvida, logo veio o povo que não crê. Alguns escribas eram homens conhecedores da lei, eram homens que estavam acostumados a escrever a lei, eles conheciam a lei, não eram pessoas qualquer, não eram quaisquer pessoas, melhor dizendo. Eram homens que conheciam a lei, e aqueles homens estavam ali para ver o que estava acontecendo. Sabe aquele povo que só chega perto para colher fofoca? O que está fazendo aqui? Não, eu só estou olhando. E quando Jesus disse para aquele homem: filho, os seus pecados estão perdoados, esses homens pularam logo. Pode passar, por favor. Como ele se atreve a falar assim? Isso é blasfêmia. Julgamento e condenação. Quem pode perdoar pecados a não ser um que é Deus? Toda vez que você tentar viver o sobrenatural de Deus, pessoas sem fé vão tentar tirar a sua fé.
Seu papel é ignorar essas pessoas. Ao longo da minha vida, eu já cruzei com muitas pessoas assim. Não vai dar certo. Não, isso não é para você. Não, isso não é assim. Não, você vai fazer e vai dar errado. Ó, cuidado, hein? Chegou um cara aí que é melhor que você, vai tomar o teu lugar. O justo viverá pela fé. Você pode repetir? O justo viverá e o incrédulo que vá se converter. Quem pode perdoar pecados? Jesus não ficou alheio àquela condenação. Pode passar, por favor. Jesus ouviu. Jesus não era surdo. E Jesus, percebendo, ele disse: por que vocês estão pensando essas coisas no seu coração? Por que vocês estão jorrando incredulidade? Versículo 9. E aí Jesus foi na ferida. O que é mais fácil? Dizer ao paralítico: os teus pecados estão perdoados? Ou dizer: levante-se, tome o teu leito e ande? Aí Jesus fez, sabe o quê? Para vocês saberem quem eu sou, para vocês saberem que o Filho do Homem está aqui, eu vou dizer as duas coisas: filho, os teus pecados estão perdoados, levanta, toma o teu leito e vai embora. A incredulidade das pessoas vai tentar tirar a sua fé, mas você não pode deixar. Mas o que nós não podemos perder de vista é que o milagre na vida desse paralítico começa com o perdão dos seus pecados. Jesus não começou dizendo: filho, você está curado. Ele começou dizendo: filho, você está perdoado. A cura de uma enfermidade, ainda que benéfica e esperada, ela é passageira. Esse paralítico, sabe onde ele mora? Sabe onde ele reside nos dias de hoje? Alguém já viu esse paralítico andando pela taquara? Por que você não viu ele andando pela taquara? Pastor, ele morreu. Pois é. Todas as pessoas que Jesus curou, hoje, elas estão mortas, todas elas. Todas as pessoas que Jesus curou e todas as pessoas que Jesus ressuscitou, elas estão hoje mortas. Tem ninguém vivo, não aqui. Porque a Bíblia diz que o nosso Deus é Deus de vivos e não de mortos. Então a bênção, a cura, seja lá o que você estiver buscando, isso é passageiro. Mas o perdão, ele é eterno. A Bíblia diz que quando nós somos perdoados, o Senhor pega o nosso pecado e Ele lança onde? No mar do esquecimento. Ele diz: dos teus pecados eu não me lembrarei mais. Então, peça perdão a Deus. Peça perdão pelos seus pecados, peça perdão pelos seus erros. Receba a cura em nome de Jesus e não deixe que os incrédulos roubem a sua fé. Eu posso ouvir um amém? Porque para vivermos esse amor na prática, a mudança ela tem que começar em nós. Pessoas que não amam não carregam os paralíticos. Pessoas que não têm fé não carregam os paralíticos.
Pessoas que têm pecados escondidos não carregam paralíticos. Sabe quem são aqueles que carregam os paralíticos? Todos aqueles que foram lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Esses carregam paralíticos. Esses estão dispostos a andar a segunda milha. Esses estão dispostos a dar a outra face. E esta é a palavra que eu queria deixar para você nessa manhã. Nós precisamos estar dispostos a levar os necessitados a Cristo Jesus. Nossa missão é levar os necessitados a Cristo. Nossa missão é levar os enfermos a Cristo. Nossa missão é levar os perdidos a Cristo. Você pode dizer amém? Essa é a nossa missão, essa é a missão da igreja. Mas pastor, quem é o paralítico que eu preciso carregar? Aquele que estiver perto de você. Perguntaram a Jesus, quem é o meu próximo? Jesus respondeu o quê? Aquele que está necessitando e está perto de você. Quem é o necessitado, ou paralítico, ou perdido, que precisa ser levado a Cristo? Aquele que está perto de você. Alguém da sua família? Alguém dentro da sua casa, um vizinho, algum colega de trabalho? Os que estão perto. Esses precisam ser levados a Cristo. E é a nossa missão. Mais uma vez eu vou dizer, você foi chamado, você foi lavado e remido para isso. Então, coloque isso em prática. Que o amor não seja só uma teoria, que o amor não seja só um conceito, mas que o amor seja de fato e de verdade, algo prático nas nossas vidas. Eu posso ouvir um amém? Quero convidar você a ficar de pé.